Agora, Felipão, você falou aqui, né, pô, que tem o perfil das pessoas. E, querendo ou não, o mercado de fundos imobiliários é um mercado de renda variável. Agora te dá uma missão fácil, hein? Fácil. Como a pessoa que está assistindo a gente aqui, né, ela consegue identificar, poxa, essa é uma classe de ativos que eu posso entrar ou eu não posso entrar? Um mini suitability em 20 segundos vale. Brincadeira. Mas assim, como é que a pessoa pode pensar, poxa, será que eu consigo? Eu vou suportar, né, o mercado de fundos imobiliários, dado o meu perfil? Vocês trabalham muito com suitability, né, identificar o perfil das Perfeito, pessoas. perfeito. Não, excelente. Eu vou fazer A gente nunca fez um suitability de fundos imobiliários, né? Aham. Mas vou fazer um paralelo com o nosso perfil de investidor que a gente trabalha para carteiras como um todo. A gente, hoje, na Portfólio, gosta de dividir em 4 perfis, né? O conservador, moderado, arrojado e agressivo. É como a maioria das casas faz, alguns têm mais perfis, menos perfis, mas é mais ou menos assim que a gente segue, né? O que a gente enxerga num investidor conservador? A pessoa conservadora é aquela pessoa que precisa da cota positiva todo dia. É aquela pessoa que, se por um dia ficar negativo, ou render zero, andar de lado, ela já começa a se sentir desconfortável. Tem gente que olha todo dia? Tem. Tem? Olha, acho que muitas pessoas, especialmente quem está começando a investir, né, Ricardo, tem aquela vontade de olhar o home broker, olhar as Tem ações. narrador de pregão. Narrador de Tem pregão. narrador? É, narrador de pregão. O cara tira o olho do home broker. Subiu 2 centavos, caiu 2. Subiu 2, caiu 2. É o narrador de pregão. Olha lá, olha no lance. Não, exatamente, tem muita gente. Então, assim, se você tem esse perfil de que qualquer volatilidade vai te incomodar, né, você tem que ser conservador. Ponto. Não tem muito o que discutir. E as pessoas falam assim, poxa, Felipe, mas eu posso ser conservador quando as coisas estão ruins e agressivo quando as coisas estão subindo. Pô, esse é o cenário ótimo. O problema é que esse cenário também é impossível, né? Não tem como você saber quando as coisas vão subir, quando vai cair. Senão você faz isso uma vez, se alavanca, fica bilionário e nunca mais precisa trabalhar, né? Então, assim, se você tem esse perfil, fundo imobiliário não serve para você. Você é uma pessoa de renda fixa e renda fixa high grade, né, Ricardo? Aí você pode entrar ali para o moderado. O que é esse moderado? É uma pessoa que gosta da consistência de resultados, mas assim, se um mês ficar abaixo do CDI, né, um mês ficar um pouquinho negativo, 0,5%, não vai se incomodar tanto. Né, a pessoa que entende um pouquinho mais dos conceitos de mercado financeiro ainda não é muito avançado, está começando a estudar, fez um curso, está assistindo esse podcast, né? A pessoa que está se preocupando em se aprimorar, e essa pessoa ela poderia começar a ter um pouco mais, né, em alguns ativos, e aí nesse caso ativos de fundos imobiliários mais safe, né, mais high grade. Então assim, pode botar um pezinho ali, mas assim, um percentual baixo do portfólio, porque qual é a grande questão, né? Existem momentos, e se tem uma coisa que eu tenho certeza é que isso vai voltar a acontecer em algum momento, em que ações, fundos imobiliários podem cair 30%, 40%, 50% no mês. Isso já aconteceu N vezes na história e pode voltar a acontecer. Então, se você tem um percentual de 30% do seu portfólio em FIIs ou em ações e cai 50%, seu portfólio inteiro vai cair 15%. Né? Então, uma pessoa moderada, ela geralmente não está disposta a correr esse risco, mas alguma coisa com um percentual mais baixo, em fundos imobiliários um pouquinho mais seguros, a pessoa começa, né, a entender. Quando você vai para um perfil mais arrojado, né, e aí começa a ficar um pouquinho, entrar na alocação de carteira e tal, mas assim, uma pessoa mais arrojada, começar a ter 10%, 15%, agressiva até, de repente, um pouquinho mais do que isso, é quando as coisas começam a fazer sentido. Eu acho que a categoria de fundos imobiliários ela tem um papel importante nessa transição de renda fixa para renda variável. Né? O pessoal gosta de chamar de híbrido. Eu não gosto, é renda variável. Né? Imobiliário é renda variável, mas vamos supor, para fins educativos, que ele é híbrido. Né? Ele mistura aspectos de renda fixa com renda variável. Mas por que ele é legal? E por que eu falei que ele é uma classe, né, de ativos de transição? Porque você tem renda fixa que você tem Selic, que a volatilidade é praticamente zero, é muito baixa, zero alguma coisinha. Aí você tem os fundos de inflação, pré-fixados têm volatilidade um pouco maior, dependendo do duration deles. Mas sempre volatilidade de 2%, 3%, né, ao ano. Você tem ações no Brasil, nosso querido Ibovespa, né, que a volatilidade é 24%, 25% ao ano. É muito maior do que a renda fixa. E você tem fundos imobiliários, que a volatilidade é de 8% ao ano. Então, a volatilidade é uma medida que a gente tem do comportamento estatístico daquele ativo e do quanto ele pode se afastar
com determinada confiança, né, da média esperada de retorno dele. Perfeito. Então, quanto maior a sua volatilidade, mais caótico pode ser o resultado. Muito para cima, muito para baixo. Perfeito. E a gente vê que fundos imobiliários tendem a ter um comportamento menos caótico do que ações. Uhum. Isso é bem claro, para quem acompanha um pouco mais de tempo sabe disso. Né? Isso é dado estatístico. Então, fundo imobiliário tem 1/3 da volatilidade de bolsa hoje. Né? Então, assim, obviamente depende dos seus objetivos de vida, né, do momento em que você está, necessidade de liquidez, tipo de fundos imobiliários você vai pegar, mas assim, uma pessoa conservadora não deve ter. Quando você começa a ficar moderado, arrojado, agressivo, você tem, e aí vai depender como montar a carteira e por aí vai, mas aí essa bola fica com o Ricardo, que é o nosso grande especialista em fundos imobiliários aqui, né? Não quer dar conta.